Qual é o seu nome? Laura Helena da Silva Lima. Tá. Em qual ano que você estudou ou algum ano aproximadamente que a senhora entrou na escola, começou a estudar? Eu comecei a estudar na pré-escola, aí eu cheguei até o 9º ano, ali na Monteiro Lobato. Depois fui para o ensino médio Catarina de Abreu. Terminei 3º ano. O que hoje é conhecido como bullying, como ele era chamado na sua época, como eu posso dar exemplo? Tipo, algum tipo de discriminação, se acontecia muito, como os professores reagiam, se tinha, como era? Na minha época era assim, não era tipo uma zoação. Eu brincava com você, eu tinha que aceitar, você tinha que aceitar o que eu estava falando. Se eu falasse assim, ou só branquela, zoiuda, tanto faz, era só uma brincadeira. Então, para mim era uma agressão, mas para eles era uma brincadeira, então não importava como seria. E o professor na época, eles até falavam, levavam para a diretoria, tudo, mas só que não tinha aquela, como é hoje, né? Que pode ser uma agressão, onde que a gente pode levar para a justiça, pode virar um processo. Não era como hoje, era só como zoeira, eles falavam, tô zoando com fulano, então, pra eles tanto faz. Ficava por assim mesmo. Tá. Você conhece alguém que sofre ou já sofreu bullying? Que, tipo, hoje em dia, né, a gente conhece muito como bullying, né? Mas na época, tipo, como, né, era mais zoação, assim, acontecia, tipo, vamos supor assim, alguém novo, assim, chegou na escola, tal, você vai lá zoar essa pessoa já não entende bem que é uma zoeira, ou ela leva pro lado pessoal, assim, como já aconteceu? Sim, já aconteceu várias vezes. Como comigo, já aconteceu, vieram falar coisas assim que não gostei, que na época era uma agressão, mas eles achavam que era uma zoeira. E eu não tinha gostado, falei que eu não tinha gostado, mas continuaram. Levei até a diretora e a diretora falou assim, não, eles só estão brincando, então passou uma mãozinha ali, né? Mas tinha assim, tinha muito pessoas que chegavam na escola, eles faziam assim, brincavam, tipo, se usavam óculos, piorou pra vida da pessoa. Era 4 olhos pra cima, e não tinha jeito. Então, naquela época tinha bastante, mas não era bullying, era zoação. Eu tô zoando com você e você tem que aceitar. Então, era assim. Tá. Uma suposição. Como assim, peraí? Alguma vez, assim, você como professora já presenciou algum ato de bullying na sala, de discriminação? Algum ato de algum menino ou menina se prejudicando, se ofendendo? Como? Sim, teve sim. De chamar o outro de pretinho, seu neguinho, cabelo duro. Muitas vezes falam, tem um que usa óculos na sala, piorou para ele. Então eu já ensino que todo mundo na sala é amigo, não pode ter esse tipo de brincadeira, porque essas brincadeiras muitas vezes a gente não aceita, né? E os pais também não vão entender, então eu já ensino na sala desde cedo. Então todo mundo é amigo dentro da sala, não tem, na minha sala, não tem esse tipo de brincadeira. Se assim, você de hoje, se pudesse, se tivesse como, assim, você voltar pro passado e olhava pra você do passado, que tipo, que já sofria isso, mesmo que alguma agressão que você não tenha gostado, assim, o que você faria, tipo, se você pudesse? O que eu faria para mudar, né? Acho que faria diferente. Olha, eu ensinaria o que eu ensino hoje, né? E explicar que não pode fazer, que somos amigos, queremos fazer a diferença, podemos, né, fazer a diferença. E eu acredito que poderia ter um dia ou um mundo melhor. Entendi. Na sua época também, não sobre bullying, tipo, você já sofreu, tipo, essa agressão por preconceitos de raça, aparência, como... Sim, sim, já sofri sim, por causa da minha cor,
cara do meu cabelo, pelo meu jeito de andar, pelo jeito de falar, né? Que muitas vezes a gente fala de um jeito, uma linguagem diferente, já fala, você tá falando errado. Não é, entende? É o sotaque da pessoa. Mas eu já tive bastante, já sofri bastante, mas já superei e hoje em dia eu tô ensinando a não fazer. Tá. Um pouco assim, mudando de assunto, na sua época, você teve, tipo, quando você era bem pequenininho, assim, você era daquelas crianças que imaginava, tipo, tinha uma mente fértil, assim, que pensava, nossa, eu vou ter isso, nossa, eu vou ter aquilo, ou você, tipo, era mais pro sentido de ter uma mais consciência, tipo assim, eu vou crescer, eu vou virar o jogo e tal, eu vou trabalhar, eu vou ser feliz, eu vou ter isso, conquistar. Ah, sim, nessa época, quando eu era menor, sim, eu sonhava em ter várias coisas e viver uma coisa melhor, né, teria, né, uma coisa melhor. Poderia ser médica, dentista, era meu sonho ser dentista, mas aí estragou tudo, né? Então a gente imaginamos assim, não, vamos começar por baixo, para que a gente um dia possa crescer e ser melhor. Pra ter um recomeço. Ter um recomeço. Então, mas eu tive o sonho, a ambição seria a minha palavra, a ambição de ter algo melhor para mim. Não que eu falei assim, por causa que as pessoas estão falando isso, eu vou ser o lixo, né? Como muitas vezes já falaram, você não vai ser ninguém e você vai ser um lixo. Então, eu imaginei assim, não sou um lixo, eu sou um ser humano que eu vou evoluir, eu vou conquistar qualquer coisa que eu quiser. Tá, e eu acho que essa é a finalização, assim. A senhora tem alguma... esqueci bem a palavra. Teria algum conselho, assim, pra quem sofre bullying, pra quem passa por isso, pra alguém que vive bem lá embaixo, assim? Olha, eu olho assim, que se a gente imaginar que somos, né? Na verdade somos, não precisamos imaginar, somos melhores em todos os sentidos. Somos melhores em cor, melhor no jeito de vestir, melhor no jeito de falar. Com certeza a gente um dia conquista qualquer coisa que a gente quiser. Mas claro que temos que respeitar, né, o limite do outro. Mesmo que ele tá zoando, você leva toda a brincadeira, mas... Isso machuca. Isso machuca, mas a gente tem que ver que vamos crescer, vamos evoluir. E também pode ensinar para aquele que tirou sarro que somos melhores. Apesar que, na minha época, aquelas pessoas que tiraram sarro, hoje em dia falam assim, nossa, como você evoluiu, nossa, como você é diferente hoje em dia. Na verdade, naquela época eu nem falava direito, né? Porque eu sentia todo aquele negócio. E hoje em dia eu falo mais do que a minha boca mesmo. Mas é isso. Acredite em você. Se você acreditar, tudo pode mudar. Imagina.